Beleza. Bom, tô vendo as outras professoras que estão aqui, gente. Meu interfone vai ficar tocando, assim, porque eu não vou atender, tá? Então, esse barulho aí, vocês não ligam, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só compartilhar. Compartilhar aqui. Eu não apareço na tela, não, quando compartilha? Você aparece embaixo para a gente. Agora você não consegue ver a imagem mais, você só vê a sua tela. Mas a gente te vê. Tá Você jóia. pode alternar igual a Elaine fez, assim, quando você estiver explicando, né? E entre um slide e outro, você pode ir alternando com a tela da sala, mas enfim, não se preocupa, vai no seu ritmo que a gente está te seguindo. Isso mesmo. Tá bom. Então, gente, o que eu preparei aqui é para trazer algumas discussões sobre os aspectos psicossociais da migração, né? E aí já queria iniciar com duas fotos, gosto muito de imagem, né, para discussão. Uma foto para a gente tirar um pouco essa ideia da migração ligada ao Ocidente, né? Que é o que é chamado, eu não sei, chinês, né? Chuniun, ou Primavera da Migração, que é a maior migração humana anual do mundo, né? Essa aí é uma foto que eu tirei de um mapa de uma reportagem da CNN de 2015. E aí, só para a gente ter ideia, né, nesse período, né, são 260 milhões de pessoas que migram, especialmente do leste da China, né, para os seus municípios. São realizadas 3,7 bilhões de viagens, e essas viagens é a soma das viagens dos demais continentes, né, nesse mesmo período, que é fevereiro, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que acontece também, a gente pode, né, acho que é bem complexa a migração na China, mas eu queria mostrar que existe essa realidade também, né, a realidade da migração interna na China. Outra fotografia que eu queria trazer é uma fotografia que ganhou o concurso do World Press Photo, que é do John Steinmeier, que são migrantes na cidade de Djibouti, na África, né, em busca de um sinal de celular. Eu acho que essa fotografia ela é reveladora desses movimentos, desses fluxos migratórios que acontecem, né, que são geridos e gestados aí dentro do sistema capitalista, e também essa ideia da rede de comunicação no fluxo migratório, né, dessa importância aí do celular. Então, eles estão nesse ponto, é o ponto que pega o celular para se comunicar com as pessoas que ficaram, com as pessoas que vão encontrar, né, no seu país de destino, tanto no seu país de origem, enfim. E certamente é um aspecto a ser considerado hoje, né? A gente vai ver o tanto que isso influencia, por exemplo, quando a gente vai discutir a situação da mobilidade humana durante o Covid-19, né, durante a pandemia. Bom, vou passar aqui pela discussão dos conceitos, que eu sempre acho importante, né, dizer de onde eu parto para fazer a discussão. Então, trouxe um trecho do Weiner, né, do Carlos Weiner, de 1984, e que ele chama atenção justamente para a polissemia de conceitos em relação à migração, né? E esses conceitos, eles variam, né? Varia em relação à unidade, ao objeto, a dimensões, a perspectivas, né? E que isso não é um problema, você ter uma polissemia de conceitos. Pelo contrário, isso demonstra a complexidade dessa realidade, né, da realidade migratória, né? E aí, quando eu vou me apropriar de um conceito, né, eu opto por uma concepção mais ampla, né, que não aponte aí,
que não conceitue a partir, por exemplo, da chegada ou da partida, da extensão da migração, né? E sim um conceito mais amplo que entende a migração enquanto uma atividade humana, né? Uma atividade humana que produz história. E esse conceito é importante, por exemplo, a gente não cair em algumas categorias de considerar a migração enquanto um problema, por exemplo, né? A migração é um problema para quem? Ela é sempre um problema, né? Então, porque você, na verdade, tenta destituir, né, algumas noções pejorativas associadas à migração, né? E aí, outro conceito que eu utilizo é o conceito da OIM de 2009, que eu também acho um conceito bem amplo, né, que foca na mobilidade humana e na circulação pelo território. Então, define que migração é o processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou de um estado. É um movimento que compreende qualquer deslocamento, e aí está em português de Portugal, por isso deslocação, mas é qualquer deslocamento de pessoas, independente da extensão, da composição ou das causas, né? Eu prefiro utilizar o termo migração do que imigração ou emigração, porque eu estou lidando com algo geral, né? Eu não estou estudando, porque todo imigrante é um emigrante, né? Já diria o Sayad, que é uma referência, né? Um autor que eu utilizo bastante na discussão. E aí eu trouxe uma passagem de um pesquisador haitiano, professor lá da Federal do Amapá, o Anderson, e ele diz o seguinte, né, tentando endossar essa ideia de que o importante para a gente é mais o que está em circulação, né? E ele diz, é mais o sujeito em mobilidade e em circulação do que o emigrante ou o imigrante que está no coração da análise. E aí, bem embasado na discussão do Tarrius, né, de 2000. O acento cai mais sobre as dinâmicas, as lógicas e as relações sociais construídas durante o percurso da viagem do que os determinantes da migração. Em tal contexto, as pesquisas, né, ele está falando da pesquisa dele, considero que o que eu faço também, se situa mais a partir do paradigma da mobilidade dos territórios circulatórios, essa noção de territórios circulatórios, né, do que na integração das pessoas nos lugares de chegada e de instalação, né? O que ele está fazendo aqui não é elencando prioridades ou criando hierarquias de estudos e de pesquisa. Pelo contrário, ele está dizendo de onde que ele parte, né? Que de uma maneira eu me identifico. O que não quer dizer que não seja importante, eu acho super importante, as pesquisas que falam sobre integração das pessoas nos lugares de chegada, de instalação. Porque é isso que a gente vai ver. Se a gente quer desenvolver uma tecnologia social de atendimento psicossocial a migrantes, refugiados e apátridas, a gente tem que se deter sobre essas questões de chegada, de instalação, né? Não tem como se furtar disso. Estará faltando algo aí se a gente desconsidera essa parte da realidade. Bom, eu trouxe esse trecho do Jansen, de 1969, então é um livro bem antigo, né? Porque me incomoda muito a maneira como ele apresenta a migração, né? Ele inclui a migração enquanto um problema, ele já define que é um problema, né? E apresenta por que é um problema em várias áreas disciplinares. Então, ele vai falar por que é um problema demográfico, né? Por que é um problema da psicologia social, por que é um problema econômico, e sempre colocando essa ideia, associando a migração a problema, né? Então, isso é uma visão muito simplificada e preconceituosa da migração, né? Associar a migração sempre como um problema, né? Acho que a gente tem que se questionar e se perguntar a quem interessa esse discurso, né? Que é também uma prática, porque quando a gente fala que migração é um problema, eu fecho uma fronteira, né? Quando eu falo que migração é um problema, eu criminalizo a migração, né? Eu crio prisões para migrantes, né? Então, me chama bem a atenção só quis trazer como exemplo para vocês, né? De que na literatura é recorrente o uso da migração como problema. Bom, se eu já apresentei para vocês uma concepção mais ampla de migração,
O migrante, né, eu trago aqui a concepção do Sayad, que ele faz a relação entre migração e trabalho, né? E nessa passagem, sobretudo, ele fala, na verdade, nessa passagem ele fala do trabalho, e mais adiante ele tem uma passagem sobre trabalho e migração, e habitação, né? E fala que são digamos assim, duas áreas na vida, né, que são importantes para definir quem é esse migrante, né? Nessa passagem aqui, ele diz o seguinte: o imigrante é essencialmente uma força de trabalho provisória, temporária e em trânsito. Em virtude desse princípio, um trabalhador imigrante, sendo que trabalhador e imigrante são, nesse caso, quase um pleonasmo, mesmo se nasce para a vida na imigração, mesmo que se é chamado a trabalhar como imigrante durante toda a sua vida no país, mesmo que se está destinado a morrer na imigração, como imigrante, continua sendo um trabalhador definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer momento. Essa definição de imigrante aqui do Sayad, né, ele estava tentando estudar os argelinos, né, na França, na década de 80, né, tem que sempre marcar isso, porque ele não está querendo falar, por exemplo, daquela política migratória, né, do final do século XIX no Brasil. Que o governo brasileiro institui uma política, né, de benefícios para estimular a migração branca, sobretudo, né, e depois a migração nipônica, né? Esse conceito aqui diz muito a gente pode dizer, da segunda metade do século XX para cá, né? Que são pessoas que vão para um país, mas que vão voltar, ou que nem foram, mas estabelecem várias redes. A gente pode pensar, por exemplo, a partir da perspectiva transnacional, né? Que você está conectado aí em vários países, né? Você tem um amigo não sei aonde, mas você trabalha não sei aonde, a sua família está não sei aonde, né? Enfim, isso é muito legal também. Para a gente pensar também quem é esse imigrante, eu trouxe o conceito, ou um trecho, da Maria Aparecida Menezes, né? De um livro, um e-book que tem disponível na internet, né? E nesse trecho ela diz o seguinte: que o migrante ele constitui-se nas tensões e ambiguidades de várias categorias e diversos espaços sociais. Nesse sentido, não se trata de verificar as opções por ficar ou sair, por uma condição de trabalho ou outra, por um lugar ou outro, mas de compreender como os indivíduos tratam subjetivamente essas possibilidades objetivas de trabalho e vida. A condição de mobilidade, ela não expressa, portanto, sempre desenraizamento, desagregação familiar, mas antes dessas questões, é uma permanente recomposição e ressignificação das suas redes de relações sociais, né? Essa passagem da Menezes também, eu acho que é um pouco para tirar, né, essas palavras que estão associadas quando a gente vai falar de imigrante, de migração, né, que sempre haverá uma desagregação familiar, que sempre tem essa ideia de desenraizamento, né? Eu acho que é um pouco para dizer que tem outras situações, né? Eu gosto dessa ideia de recompor e ressignificar a rede de relações sociais. Bom, então, do migrante, nessa categoria de imigrante, né, do ponto de vista normativo, para proteger algumas pessoas, sobretudo em função de alguns eventos, né, mundiais, a gente pode pegar isso, as guerras, os conflitos civis e tal. Você já deve ter estudado isso na disciplina, não vou me delongar, mas eu queria passar pela discussão ou pela conceituação da categoria de refugiado, né? E aí eu não sei se já foram, acho que as aulas da Carolina já aconteceram, né? Então ela já deve ter falado um pouco sobre isso. Enfim, mas é para marcar mais uma vez a Convenção do Refugiado de 1951, né, e a sua denominação. Mas eu queria já passar um pouco sobre o que os refugiados enfrentam de problema, né? Vocês já devem ter discutido isso também. Mas uma das queixas frequentes é a demora do CONARE, né, para decidir a situação de refúgio, né? E a própria estrutura para os refugiados no Brasil. Eles deveriam ter os mesmos direitos enquanto cidadãos brasileiros, né? Quanto os cidadãos brasileiros, mas não tem, não é isso que acontece, né?
Então, há um grande hiato aí entre a legislação e entre o que de fato acontece aqui no Brasil em termos de integração dos refugiados, né? Bom, uma terceira denominação, né, eu gosto de falar muito isso, né? O apátrida e o refugiado são migrantes, mas nem todos os migrantes são apátridas e refugiados, né? A gente sempre tem que compreender essas pessoas como pessoas dentro desses territórios circulatórios, né? Então, uma terceira categoria, que também foi criada a partir de uma convenção, justamente para dar conta desses conflitos civis, né, entre Estado-nação, né, enfim, é a categoria de apatridia, né? E aí eu trouxe um trecho de um violoncelista, que é o Rostropovich, que fala um pouco sobre o tanto que é doído, né, ser considerado um apátrida, assim, né? Quem foi despossuído de sua identidade entende o que teve que suportar, a dor mais absoluta, a mais íntima das feridas, né? E aí eu já trago o conceito de apatridia, que é a pessoa que pertence a nenhum Estado, né? É interessante assim, imaginar o que é uma pessoa que não pertence a nenhum Estado, né? Porque pode parecer algo muito distante de vocês, assim, quando a gente fala isso, mas quando a gente traz para o cotidiano, você depende do Estado para quê? É praticamente tudo. Você tirar a sua identidade, o ano que você nasceu, para fazer uma matrícula na escola, para ser atendido no Sistema Único de Saúde, tudo, todas as áreas da sua vida estão relacionadas, né, ao Estado. E se você não é de nenhum Estado, você não existe, né? Então, vou falar um pouco da Marra depois, que até lançou livro recentemente, que morou aqui em Belo Horizonte, ajudou a gente muitos anos aqui na rede de imigração. Bom, então, para fazer para apresentar esse conceito, né, de apatridia, é importante a gente fazer uma diferenciação entre nacionalidade e cidadania, né? A nacionalidade, ela é o vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado, né? Então, a ideia de sujeito de direitos e deveres, né? Então, quando eu falo que a apatridia não tem nacionalidade, né? Então, ela não tem esse vínculo jurídico com nenhum Estado, né? A cidadania, ela diz respeito a esse vínculo político, né? Ambos estão no campo dos direitos. É isso que a gente tem que entender, né? Mas se não há nacionalidade, hoje em dia, a nossa maneira de pensar direito, né, ela é extremamente ligada, a cidadania é extremamente ligada à nacionalidade, né? Para a gente fazer uma discussão de cidadania universal, por exemplo, que é a proposta de alguns autores, né, a gente teria que, por exemplo, fazer propor ações da saúde enquanto universal, por exemplo. Como é que é imaginar um mundo que a saúde é universal? É um mundo sem fronteiras? Né? Fica aqui um questionamento. Bom, quais são os problemas enfrentados por apátridas? Né? Aquela questão que eu falei do cotidiano, né? Não poder votar, ter dificuldades para fazer viagens internacionais, quando não puderem obter um passaporte ou um documento de viagem, serem privados de serviços públicos básicos, como educação, saúde, seguridade social, né, que está aí tudo acabando, e aposentadoria, né, e não poderem, em alguns países, trabalhar, dentre tantas outras. Né. A Marra, que é essa pessoa que eu falei para vocês, eu vou mandar um link do TED Talks que ela fez sobre a apatridia, né? E ela conta das dificuldades, assim. Ela, para viajar, sempre usou o passaporte de uma amiga, pra vocês terem uma ideia, né? Então, enquanto criança, adolescente, usava o passaporte de outra pessoa para viajar. Olha isso. E aí, depois, quando ela teve que ingressar ela foi aceita numa faculdade e tal, e a pessoa falou, olha, você tem todas as qualificações, é isso que a gente quer, a gente aceita, mas sem documento a gente, infelizmente, não tem como te matricular, né? E a Marra, ela fez o pedido para todos esses países do norte global aí, Europa, Canadá, Estados Unidos, foi tudo recusado, né? Ela ser aceita enquanto uma nacional e ter os documentos, mesmo que provisórios, para poder fazer alguma coisa.
Ela mandou o pedido para o Brasil aceitou. Várias são as explicações, né? Por que o Brasil aceitou uma apátrida, né? Qual o interesse do Brasil nisso? E na época tinha uma discussão sobre assento no Conselho da ONU, né? Umas discussões aí das relações internacionais, né? É uma das explicações, tá, gente? Não é a definitiva, nem a verdadeira, né? Mas que por conta desse interesse, isso faria uma boa imagem do Brasil, né? Diante do cenário mundial, aceitar uma apátrida, né? E aqui no Brasil, a Marra enfrentou uma série de dificuldades, porque assim, ela foi considerada apátrida, ela foi recebida no Brasil, e aí ela conseguiu os documentos, ela conseguiu um CPF, né? Aí com o CPF você pode tirar os outros documentos e tal, né? Mas demorou esse reconhecimento, né? E até ela poder fazer as coisas, né? Enfim, mas é um mérito aí do Brasil de ter recebido a Marra, né? E ela morou aqui em Belo Horizonte um tempo, inclusive ajudou a gente a fazer essa discussão, porque eu não conhecia essa ideia da apatridia, né? Então foi muito legal, assim, nos idos de 2014, 2015, né? Quando a gente estava construindo o Comitrat, que é o Conselho Estadual de... agora eu esqueci. De atenção ao migrante, refugiado e apátrida, combate ao trabalho escravo, enfrentamento ao tráfico de pessoas. Isso. Que é um órgão do Estado, né, para pensar. Quais são as causas da apatridia? Né? Dentre algumas causas, então, o que a gente pode citar? A incompatibilidade na aplicação de 2 ou mais leis da nacionalidade, critérios de nacionalidade baseados na etnia, né, como aconteceu na Europa na primeira metade do século XX, a legislação baseada na descendência da nacionalidade, levando pais apátridas a transmitir a apatridia a seus filhos, a renúncia da nacionalidade, a proibição de que mulheres casadas com homens estrangeiros passem sua nacionalidade aos seus filhos, como ocorre em alguns países africanos, a criação ou sucessão de estados e a prática de alguns crimes, né? No caso da Marra, ela nasceu no Líbano, né? Mas ela não é considerada libanesa porque a mãe dela e o pai eram de religiões diferentes e que o casamento era proibido. E aí, quando eles casaram e foram ter o filho no Líbano, o filho não é reconhecido, né? Porque o casamento não é reconhecido. Então, foi uma situação de religião, digamos assim, né? Incompatibilidade de religião, mas é jurídico, né? Está na lei lá, e é proibido. Ela conta isso lá nesse TED, eu vou disponibilizar para vocês o link, tá? Acho que vale muito a pena, é um TED curtinho de 10 minutos. Bom, então, quantas pessoas assim no mundo, né? A Acnur estima que sejam aproximadamente 10 milhões de pessoas, né, em dezenas de países. Esse é o termo da Acnur, tá, gente? Desenvolvimento, enfim. Embora não se conheçam os números exatos, né? Então, pessoas apátridas podem ser encontradas na África, América, Ásia, Europa, né? E a Acnur tem se dedicado a desenvolver políticas, né, e levar esse debate para os estados, para os países onde tem a apatridia. Bom, isso aqui é um pouco da situação do que a Acnur tem feito, né, para diminuir, assim, ele tem incentivado, né, que os países acolham ou que mudem as leis, né, para que possam tirar as pessoas da situação de apatridia. Bom, então fiz essa primeira introdução aí sobre os conceitos, bem rapidamente, né? Passei muito voando pelo refugiado, porque eu entendo que vocês já discutiram bem, e também vou passar voando por essa segunda parte aqui, que são as teorias sobre migração, né? Já devem ter ouvido falar do Ravenstein, né, que a maioria das teorias de migração que tem hoje derivam das leis das migrações, que é um texto de 1885, né? Mas é importante ressaltar, né? Estou só repassando, o Richmond, ele faz um estudo sobre a migração nos autores clássicos, né, das ciências sociais,
Durkheim, o Weber e o Marx. E aí a migração não aparece enquanto uma categoria de análise social, não quer dizer que não exista, né, nesses autores, mas não aparece enquanto categoria de análise, né? E aí é importante destacar também a Escola de Chicago, né, que a migração aparece enquanto um problema sociológico, né? Tem muitos métodos de pesquisa, muitas teorias foram desenvolvidas a partir da Escola de Chicago, sobretudo nos estudos de migração, né? E aí um breve resumo assim, de teorias microteóricas e macroteóricas, que eu chamei. As microteóricas partem do sujeito para pensar a teoria, e as macroteóricas partem da sociedade para pensar a teoria, né? Passo rapidamente sobre isso, e também para vocês saberem que existe, acho que já devem ter estudado também, a teoria transnacional, né, da Nina Glickschiller, que visa repensar 3 categorias-chave nos estudos sobre migração: raça, nacionalismo e etnicidade, né? Ela faz uma crítica, sobretudo, às pesquisas e teorias que partem de uma concepção do nacionalismo metodológico, que é pensar a questão da migração a partir desse território limite do Estado-nação, né? Então, como é que você pensa? Ela começa a fazer o estudo com haitianos, né, que foram morar nos Estados Unidos. Então, como que você pensa as pessoas que esse termo da transnacionalidade, né? Que ela começa a ver isso porque os haitianos se eles circulam, acho que é a melhor expressão, pelo espaço haitiano, né? O Anglade tem eu gosto dessa concepção de espaço haitiano, né? Que são os países que tem muito haitiano no mundo, né? Que é Cuba, Estados Unidos, Canadá, França, né? República Dominicana ali do lado, né? Vou falar um pouco sobre a migração haitiana depois. Bom, então passei aí sobre conceitos, sobre as teorias da migração. Vamos pensar agora o que são os aspectos psicossociais, quando a gente fala de aspectos psicossociais da migração, né? Bom, o termo psicossocial, né, é um termo objeto, né, de muitos estudos, muita gente utiliza para dizer, e aí quando eu vou procurar o conceito, então o que é que vocês estão chamando de psicossocial, né? É muito pouco definido. Mas tem um artigo da professora Vera Paiva, do Instituto de Psicologia lá da USP, né, que ela está estudando a saúde e HIV, que é o tema de pesquisa dela, né, e ela também fica um pouco curiosa para saber, principalmente na psicologia, o que as pessoas chamam de psicossociais, né? E o que ela encontra é que, basicamente, quando essa marcação do psicossocial é para dizer que não é nem psíquico, 100% psíquico, e não cai nesse psicologismo, né, que muitas vezes a psicologia faz, de fato, né, e nem 100% social, né? Então, há uma imbricação, digamos assim, de processos, de fenômenos, né, que demandam ou convocam, né, a essa interação entre o psíquico e o social, né? Então, eu peguei aqui um artigo da Marcela Gomes, que ela vai, por exemplo, falar, ela está estudando os migrantes haitianos, aí fez uma etnografia, né, lá em Florianópolis, e ela vai chamar de psicossocial os desejos, as necessidades, expectativas, prospectivas, impasses, conquistas, né? Eu acho interessante que ela coloca, por exemplo, algumas categorias, né, que são vistas dentro da psicologia como categorias psíquicas, né, como uma convocação social. E isso é interessante porque a gente tira do psicologismo, né? O que me interessa é tirar do psicologismo, né? Outro aspecto que eu achei em comum assim, das leituras sobre psicossocial é que existe uma convocação multidisciplinar para se pensar o psicossocial, né? O psicólogo sozinho não pensa o psicossocial, o terapeuta ocupacional, o filósofo, o cientista social, enfim. Há diferentes convocações disciplinares a partir da realidade que você estuda, né? Então,
Por exemplo, a gente tem uma proposta, né, de construção de um espaço de apoio psicossocial aos migrantes e refugiados na UFMG, né? E por enquanto a gente tem atendido alguns alunos do cursinho Pró-Imigrantes. Vocês devem conhecer o cursinho Pró-Imigrantes, né? O que tem demandado esse espaço psicossocial, né? Então demanda a letras, né? Demanda a psicologia, demanda o serviço social, né? E o que mais a realidade nos trouxer, né? O que vai um pouco definir o contorno dessa abordagem psicossocial, né? É a realidade, né? E aí eu trouxe um outro exemplo, por exemplo, que é da minha tese de doutorado, né? Que eu estudei trabalho e território dos haitianos aqui na região metropolitana, né? E o que eu chamei de aspectos psicossociais foi justamente algumas questões, né, que eles trazem, né, como questões do seu cotidiano, né, que é a dificuldade do idioma. Vou falar um pouco depois sobre habitação, religião, racismo e trabalho, claro, né? Bom, e aí, em relação a esse aspecto psicossocial, por exemplo, você tem o excelente trabalho que o Centro Zami não chama mais Centro Zami, chama Serviço Jesuíta, né, de apoio a migrantes e refugiados. Então, você tem um excelente trabalho que o Serviço Jesuíta realiza hoje, e eles têm um setor psicossocial, né? E o setor psicossocial, ele contempla o acesso a direitos básicos, né? Saúde, educação, emprego e renda, lazer, cultura, enfim. Estou só trazendo alguns exemplos do que pode ser aspectos psicossociais, né? Ah, pode ser tudo? Não, não pode ser tudo, porque se pode ser tudo, pode não ser nada, né? A gente sabe muito bem disso. Mas é sempre importante, ao invés de a gente falar, eu quero estudar aspectos psicossociais, tentar se debruçar sobre a descrição desses aspectos psicossociais, né? O que você pode encontrar, seja numa intervenção, né, enquanto um profissional, seja numa pesquisa, né? O que você pode, no serviço, o que você pode encontrar de aspectos psicossociais? Por exemplo, na saúde mental, tem um conceito chave aí para a reforma psiquiátrica, né, para a política de saúde mental, que é o conceito de atenção psicossocial, né? Esse conceito, ele deriva dessas discussões do psíquico, do social, do momento de romper com essa dualidade e tal, né? Mas ele também deixa bem marcado essa ideia do acesso aos direitos básicos, né? Então, a atenção psicossocial na saúde mental está ligada aos direitos básicos. E a gente pode, lógico que a gente pode também aproveitar desse conceito da atenção psicossocial para pensar o campo da migração e refúgio, né? E aí o que vai precisar de profissional, de áreas disciplinares, né, é dado pela realidade e não anteriormente, né? É dado a posteriori. Depois que a gente vai, que a gente vê, que a gente entra em contato com a realidade, é que a gente vai pensar essa composição multidisciplinar, né? Então isso é importante. Saber que não é da psicologia o psicossocial, né? Pelo contrário, só acontece se tiver várias áreas disciplinares, né? Bom, agora eu queria falar um pouco, assim, a partir de um texto que eu e o Fanel escrevemos, né, sobre a situação da migração durante a pandemia do Covid-19, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente acompanhou aquele vai e vem de fechar a fronteira com a Venezuela, não sei se vocês lembram. A DPU se manifestou contra as fronteiras fechadas, né? Mas não é só aqui no Brasil, né? Em todo mundo pensa em fechar a fronteira. Mas a gente tem que marcar bem que as fronteiras ficaram fechadas para as pessoas. As mercadorias continuam a circular, né? E aí, se a gente for aprofundar mais a discussão, as fronteiras estão fechadas para algumas pessoas, né? Tem outras que continuaram suas viagens de férias, ou aproveitar o mundo, né? Da mesma maneira, a pandemia não interessou para essas pessoas, elas estão acima da pandemia, né? Eu lembro de uma reportagem do site da CNN mostrando os refúgios
das pessoas ricas no mundo, né? E isso continuava, assim, não tinha vaga, né, para essas pessoas. Nem sei o nome do site que aluga essas coisas, mas assim, essa realidade existe, né? É muito distante da gente, mas existe. E aí, repensar a circulação de pessoas no mundo, né, não foi uma possibilidade. Você fecha a fronteira porque você quer fazer com que as pessoas não circulam, né? Mas o que a gente viu, por exemplo, no caso de imigrantes haitianos, foi justamente o contrário. A migração ela não para porque tem uma pandemia, né? E aí eu lembro do Fanel me dizendo, o Fanel foi presidente da CORE-ASIEM, né, que é a Associação de Haitianos de Contagem, Minas Gerais, e ele falando assim que algumas pessoas tinham entrado em contato com ele, porque já tem a referência desde lá do Haiti, né, e que estavam no meio do caminho. Estavam vindo para o Brasil, acabou o dinheiro, eles não podiam ficar mais, tinha gente no Peru, tinha gente no Equador, né? E com essa fronteira fechada, não sabia o que fazer, né? Então, afetou consideravelmente as pessoas que estavam em trânsito, as pessoas que estavam circulando pelo mundo, né? Para quem estava aqui no Brasil ou para quem estava lá no Haiti, por exemplo, tem gente que viajou para o Haiti, quis voltar, mas não tinha como renovar o visto, porque a estrutura do governo responsável por renovar o visto não estava funcionando temporariamente, devido ao Covid-19, né? Então, ficava não tinha como voltar. Foi passar férias, e aí teve a pandemia, e fechou tudo, e não conseguia renovar o visto, não conseguia voltar para o Brasil, né? Desemprego, né? Não só dos migrantes, mas assim, do brasileiro, né? A gente sabe o tanto que tem aumentado esse índice, né, esse índice formal, digamos assim, do que a estatística consegue capturar, né? E se a gente for para a realidade, também a gente vai ver uma realidade mais com um número muito maior, certamente, né? E aí você tem exemplos, por exemplo, em Portugal, né, uma brasileira que trabalha há muito tempo lá, foi demitida, o marido também, e aí eles não tinham como pagar aluguel, foram despejados, estão morando na rua, né? Não conseguem voltar. Eu coordenei um programa da OIM, aqui eu era responsável por Minas Gerais, que é o programa de atendimento ao o retornado, né? Que é a pessoa que fica muito tempo, especialmente em Portugal, né? Nosso vínculo era com o governo português. E que não tinha condições de se manter em Portugal, procuravam esse programa que chamava Árvore, né? E o Árvore fornecia as passagens aéreas para a pessoa voltar para o Brasil e 2.000 euros para ela começar um projeto de vida no Brasil, né? 2.000 euros na época, não é hoje, na época acho que o euro era menos de R$4, então dava 6.000, 7.000 reais para iniciar um projeto. E esse projeto podia ser diverso. A minha função era acompanhar o desenvolvimento desse projeto, né? Que eles chamavam de uma abordagem psicossocial também. E aí esse projeto podia ser um curso, 6.000 reais. Um curso, podia ser abrir um pequeno negócio, né? Podia ser um tratamento de saúde, né? Que você tinha que fazer aqui e tal. E você não podia voltar para Portugal durante 2 anos. 2 ou 3 anos. Estou esquecendo aqui agora, né? Gente, é uma questão muito delicada esse projeto, né? Porque você está fazendo o quê? Uma deportação, dando uma grana, né? Por outro lado, eu cheguei a atender pessoas que estavam passando fome lá em Portugal. Então, assim, vai dizer que o projeto não tem função nenhuma, né? Que não ajudou ninguém? Não é assim, né? Tem gente que conseguiu vir para o Brasil, principalmente ali a região de Valadares, né? Muita gente, fui fazer muitas visitas lá e conseguiu abrir um negócio, por exemplo, para vender gás. Tem gente que conseguiu abrir um salão de cabeleireiro, né? No interior, o custo de vida é mais barato. Mas aqui em Belo Horizonte, as pessoas que voltam, né? Que voltaram para Belo Horizonte, imagina, tinha gente que não vinha para cá há 20 anos. E aí a gente tem que pensar que não existia SUAS há 20 anos atrás, né? O Sistema Único de Assistência Social. O CRAS, o CREAS, né? E todo mundo
Quer dizer, assim, algumas pessoas, né, estão habituadas a esses termos e sabem o que buscar, sabem o que pensar. Não havia como... então, pessoas que há 20 anos e volta não conhecia isso, né? Não conhece a estratégia de saúde da família, por exemplo, né? Então, tem que pensar nessa integração, sobretudo com as políticas públicas, né, desse programa. Bom, em relação à migração e à pandemia do Covid-19, né, tem uma última ressalva, que é uma discussão que uns teóricos têm feito, a Miriam Ventura, a Deise Ventura também, né, que é considerar a saúde como um direito universal, né, porque isso seria uma medida protetiva em relação aos migrantes, né, que a gente tem que lembrar que a migração não para porque tem uma pandemia. Os movimentos acontecem. Se você entra lá no site das ONGs, né, de defesa de direitos, ou ONGs que atuam ali no Mediterrâneo, né, você vai ver relatos cotidianos, né, de migrantes chegando, de migrantes mortos, né? Você tem, por exemplo, numa ilha da Grécia, tem uma parceria da Grécia com a Turquia, para um campo de refugiados, né, lá na ilha de Lesbos. E o governo utilizou a justificativa de que vivia uma emergência sanitária que ia parar de mandar comida para o campo de refugiados, por exemplo. Né? Você tem vários ONGs que relatam isso, como que está a situação cotidianamente, assim, porque isso eu estou falando de comida, gente, estou falando nem de medida de distanciamento, máscara, álcool em gel, esquece isso, assim, né? Não tem na realidade lá, né? Bom, queria falar brevemente assim, sobre a migração haitiana para o Brasil, né? Porque é o que eu estudo, né? Estudei, continuo estudando agora, fazendo uma pesquisa sobre isso. E aí, se a gente vai falar sobre os aspectos psicossociais, né, tem 6 pontos desses aspectos psicossociais que eu acho que considero que vale ressaltar. O primeiro, que eu acho que aparece na literatura, é muito recorrente, é a dificuldade de idioma, né? E que o idioma te possibilita, por exemplo, nas relações de trabalho, saber os seus direitos, né? Saber dizer não. Né? Nas entrevistas que eu fiz, eles relatam, inclusive, um deles, um dos entrevistados, relata que, justamente porque não sabia o português, aceitou condições degradantes de trabalho, né? Trabalhar de 5 da manhã às 11 da noite, né? Sem carteira assinada, carregando caixa no Ceasa, por exemplo, né? E aí, como ele não sabia o idioma, ele queria falar que ele não tinha comido nada, que ele estava com fome, né? Ele não sabia, então ele ia aceitando, ia ficando, né? Até que uma hora ele teve que ir embora, nesse caso, ele teve que ir embora. Mas muitos haitianos relatam que já assinaram papéis, né? E que depois a gente vai ver que é um papel que fala que ele não tem direito a nada, aquelas coisas todas, porque não sabia o idioma. Então, a importância do idioma, né? E a importância de ter políticas que estimulem cursos de português como liga de acolhimento, né? Nas instituições públicas, nas ONGs, enfim, o governo, quando fizer um plano de acolhimento a migrantes e refugiados no Estado, tem que se atentar para o idioma. Né? Em relação à migração haitiana para a Contagem, né, então não estou generalizando, eu encontrei um negócio muito legal, assim, um processo que é o que eu chamei de rede solidária de habitação. Né? Quem chega do Haiti, esse contato era feito anteriormente já, mas podia ficar na casa de haitianos que estavam trabalhando e que tinham condições de manter essa casa. Então, quem chegava podia ficar nessa casa até ele arrumar um trabalho e conseguir contribuir na casa, ou ele pode mudar de casa também, mas havia esse acolhimento solidário, né? E aí eu perguntei para um deles sobre esse acolhimento solidário, ele falou, claro que eu vou receber quem é de lá do Haiti, até ele ter condições, né? Eu faço isso porque amanhã eu posso estar nessa situação também. Né? E aí eu visitei uma casa, por exemplo, tinham 5 homens, né, 5 jovens, e só um deles estava trabalhando no momento. E esse um sustentava a casa toda, que os outros estavam desempregados. Né? Bom, em relação ao trabalho, também não dá muito
tempo, assim, de entrar na discussão, porque senão fica muito en passant, né? Mas tem um conceito da psicossociologia do trabalho, na verdade é um conceito do Hughes, né? Um conceito sociológico, um conceito de trabalho sujo, né? Que a Dominique Lullier, que é uma outra teórica, tenta, digamos assim, trabalhar esse conceito, acrescentando outras dimensões, que é o caso do negativo psicossocial. Mas trabalho sujo, basicamente, é aquele trabalho que, a partir de uma divisão moral e psicológica do mundo do trabalho, ou seja, trabalhos que dão nojo, trabalhos que são moralmente recriminados, né? Trabalho que ninguém faria, que você não deseja para ninguém, que você quer longe de você, né? Nessas situações de trabalho, trabalhador e trabalho se misturam, né? Então, se eu não quero aquele trabalho, consequentemente, eu não quero aquele trabalhador perto de mim, né? Que trabalhador eu tenho nojo, é um monstro, a gente pode falar prostituição, tráfico de drogas, gari, coveiro, né? Tem muitas pesquisas sobre coveiro e eles falam tanto que eles se sentem discriminados na sociedade, né? Porque a atividade dele se confunde com quem ele é, né? Com sua identidade, né? Então, o que eu identifiquei foi que os migrantes, eles estão inseridos nessas atividades aí que a gente denomina trabalho sujo, né? E tem uma entrada no mundo do trabalho no Brasil a partir da informalidade, né? Pelo menos esses lados de Contagem, que é próximo ao Ceasa. Então, a entrada no mundo do trabalho aqui né, na região metropolitana era justamente para ir para o Ceasa. Tinha um contato de um haitiano que já estava lá, e aí ele fazia essa intermediação para trabalhar sem vínculo empregatício, né, lá no Ceasa. Bom, acho que é uma consequência, né, em função desse desperdício da experiência que eles estão inseridos nessas atividades precárias, né? O que eu chamo de desperdício da experiência é justamente a sua formação, a sua qualificação, né? Não servir em nenhum momento para que ele consiga um emprego aqui no Brasil. Isso é desconsiderado, né? Então, as pessoas que eu entrevistei, algumas tinham curso superior, né? E não estavam trabalhando para o curso que fizeram, assim, né? Para a habilidade que tinham, né? E aí eu chamo de desperdício da experiência. E se a gente pensa isso, né? Desperdício da experiência para o sujeito, mas também para a sociedade, né? O tanto que a gente perde, né, ao relegar trabalho sujo para os migrantes, né? Que é o que geralmente se vê, né? Não só no Brasil, mas tem uma literatura aí também sobre o mundo. O racismo, né, gente? Racismo à brasileira, né? Tanto o racismo direto como o racismo à brasileira, que é o riso, a piadinha, faz a piadinha, eu tô brincando, né? Não é assim, não. Tem um relato, por exemplo, de um entrevistado, ele estava fazendo um curso técnico, e os colegas dele pensaram que ele não entendia português, né? Então, ele estava na sala junto com os colegas, e os colegas disseram coisas horríveis a respeito dele. Horríveis. Que ele não vai aprender, que ele não entende nada, que ele é burro, né? Mas também olha a cor dele, né? Enfim, foi uma situação horrível, né? Ele relata com muito sofrimento. E a mesma pessoa relatou um dia que a gente estava discutindo um filme sobre migração lá no Sesc, né? Tinha convidado ele. E ele fez uma pergunta. Falou, eu queria perguntar para os brasileiros que estão aqui. Eu queria saber por que quando eu estou numa rua, num passeio, por que as pessoas mudam de passeio quando elas me veem? Né? Porque não entende o racismo. Não entendia, hoje em dia entende, não entendia o racismo. Né? Outra situação, por exemplo, é um haitiano que trabalhava no hotel, né? Falava 5 idiomas, tinha experiência de atendimento ao público e tal. E ele trabalhava no hotel. Esse caso, acho que até saiu no estado de Minas. E aí, um hóspede chegou e ele foi atender esse hóspede. O hóspede falou que se negava a se hospedar num hotel que tinha um preto trabalhando, né, na recepção. Assim. E aí, a medida do hotel foi demitir o haitiano. Né? E aí, quando ele vai me contar isso, ele fala, mas também, né, o hotel pode escolher, o hóspede pode escolher. Eu falei, não,
E eu desesperada, falei, não, o hotel não pode escolher, isso é racismo, né? Não entendendo essa situação, enquanto uma situação racista, né? Mas eu acho que, por exemplo, o português como língua de acolhimento, é possível você trabalhar racismo, né? É possível você fazer essa discussão do racismo com eles, assim. Porque, num primeiro momento, parecia que a pessoa passa a se culpar, né? Enfim, esses processos mesmo sociais aí do racismo. E, por último, queria dizer que o que eu tenho discutido que existe uma precariedade transnacional, né? Lá no Haiti a precariedade é diferente, né? O mundo do trabalho no Haiti é um pouco diferente do Brasil, legislação trabalhista, o que tem, quais os tipos de trabalho, mas é precário, né? E aqui no Brasil para eles também é precário, que impossibilita essa mobilidade social que a gente fala, né? Você melhorar aí o acesso a direitos, né? O acesso a alguns serviços básicos. Mas, sobretudo, também há uma resistência transnacional, né? No Haiti tem um movimento de resistência. É muito legal o relato, como é que chama? O do Omar, o professor da Unicamp, ele estava lá no terremoto de 2010. E ele tem um relato impressionante, assim, ele fala que o que salvou Porto Príncipe, né, no terremoto, o que salvou as pessoas, foram as mulheres que são vendedoras de rua. Foi justamente a rede dessas mulheres que possibilitou a distribuição de comida, de remédio, porque se não fosse isso, né, ele fala isso, o capacete azul, que é o capacete da ONU, passava transportando as pessoas ricas para o alto da cidade, que é um bairro lá que eu esqueci o nome, né? Eles não ajudavam as pessoas que estavam caídas na rua, machucadas, né? Foram justamente essas mulheres que seguraram a onda, assim. E aqui no Brasil eu vejo a resistência quando eles reivindicam uma organização política, né? Essa ideia dos coletivos políticos, das associações de haitianos, assim, constitui-se como uma resistência, né, na luta por acesso a direitos básicos, às políticas públicas, né, e eu acho que esse é o caminho, inclusive quando a gente pensa na saúde enquanto universal, né, é um bom debate também. Bom, não quero me alongar mais, que eu queria conversar com vocês, ouvir também impressões, mas eu trouxe essa foto, mais uma foto, né, gente? Eu gosto de foto. Na verdade, eu tirei um monte de foto, vou colocar mais. Mas essa foto aqui é do abrigo lá em Boa Vista, do Brian Carmona. Brian Carmona é um venezuelano, né? E a National Geographic fez uma oficina de fotografia dentro desse abrigo. E aí eles selecionaram umas fotos, né, em parceria com a Acnur, e eu queria trazer essa foto do abrigo lá de Roraima, porque para a gente conversar mais, né, sobre a complexidade também da migração venezuelana, né? Hoje mesmo eu recebi uma carta de apoio, porque parece que estão militarizando as fronteiras, né, do Peru e da Bolívia, de Colômbia e tal, e estão atirando nos migrantes na fronteira. Deram uma carta para pedir a imediata desmilitarização das fronteiras, né? E outro ensaio também que eu recomendo muito, que ganhou, eu gosto, né, de foto para falar, que ganhou o WordPress Foto desse ano, é o ensaio que chama Êxodos. É um fotodocumentário relatando a situação dos migrantes venezuelanos na Colômbia. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Aparece para vocês ou não? Só para mim. Ainda não, Caroline. O link está aparecendo, mas o link está aqui, a imagem não. A imagem não. Deixa eu compartilhar outro bem. Peraí. Achei. Aqui. Aí sim. Ótimo. Então, eu não vou passar todas as fotos, são 9 fotos, né? Mas são fotos que retratam essa. Oi? Passa para nós, Caroline, pode passar. São 8, pode passar. Eu trabalho com imagem, então fico super interessada. Ah, legal, legal. Então, tem essa primeira foto. São pessoas, né, caminhando aí, fazendo a trilha, são migrantes. Então, olha, né, a situação, enfim, no norte da Colômbia. Depois vocês veem
também esse link, essas coisas todas para vocês. Essa segunda foto foi tirada dia 25 de junho de 2018, né? E são pessoas esperando uma ajuda aí de uma organização religiosa, né? Essa aqui são pessoas também migrantes dentro do caminho. Nessa cidade aqui, ó, Paraguaçon, na Colômbia, né? Esperando para ir para uma cidade maior. Essas fotos aqui foram selecionadas pelo WordPress Photo, mas no Instagram dele tem assim a série completa maravilhosa, assim, realmente. Essa aqui é uma criança venezuelana pedindo dinheiro no trânsito, né? E aí ele fala o tanto que ajuda, que as ONGs têm se dedicado, né, especialmente a acolher crianças, né? Inclusive, lembrei disso agora, fizeram eu esqueci o nome da ONG internacional que acolhe crianças, não é a Unicef, é outra. Children, alguma coisa Children. Eu esqueci o nome, mas fizeram uma pesquisa, né, e constataram que as crianças venezuelanas aqui no Brasil não têm comido o mínimo que é estipulado de alimentação por dia. Então, que tem vivido certamente uma infância bem precarizada, né, a começar pela alimentação. Lembrei disso agora. Esse é um caminhão na fronteira, em La Guajira, na Colômbia. Olha só o estado do caminhão, né? E sempre para caber gente, criança, né, mulheres. Nossa. É uma foto bem chocante. Essa foto aqui são crianças na fila de uma instituição, né, de uma organização humanitária. Elas estão segurando um PET para pegar água, né, porque elas não têm acesso à água potável, e também para pegar comida. Elas vão receber também, lá nesse município de Paraguaçon. Essa aqui. Esse é uma foto, né, 17 de agosto de 2018, com a sua irmã no caixão. Esse é o Luiz Arevalo, um migrante venezuelano, chorando aí, né, a morte da irmã em Rio Hacha, na Colômbia. E aí mais uma foto também em relação à morte, 17 de agosto, em Rio Hacha, né, também sobre essa coisa da morte, das pessoas que morrem nesse trajeto, né, para sair da Venezuela. Bom, deixa eu ver aqui o que eu faço agora. Acho que eu tô. Não, só para finalizar aqui Apareceu de novo, né? Sim, sim. Não, só as referências bibliográficas mesmo, e se faltar alguma referência aí eu posso fornecer. Mas agora eu queria conversar com vocês. Eu achei que não ia ficar, mas eu acho que ficou muito esfacelado. Mas eu não consegui me organizar para uma aula. Não, ficou ótimo, Caroline, ficou excelente. Inclusive, quando você dizia assim, vocês já devem ter visto isso e aquilo, às vezes a gente acha que viu, mas não viu com a profundidade devida, então é sempre bom retomar. Assim, achei que foi muito completa, você pegou conceitualmente, né, trouxe os autores, trouxe os exemplos, gostei demais da conta. Só para ir esquentando os tambores aqui, né, para as pessoas também poderem ir bolando suas perguntas. A Roberta já ligou a câmera aí. Eu gostei bastante dessa conceituação que você trouxe, né, da migração focar o sujeito em mobilidade,
né, a dimensão das dinâmicas, das lógicas, das relações e dos vínculos, né, que são tecidos compostos ou recompostos, né? Eu sou da comunicação, então lá na comunicação a gente tenta mapear justamente, né, a reconfiguração desses vínculos. E quando você falou lá, né, das redes, né, que não se produz, não é sempre que se produz desenraizamento, né, desagregação, mas sobretudo, né, a mobilidade ela vai dar a chance também de mapear esses territórios circulatórios, né, que é super interessante esse conceito do território circulatório. A minha questão para você, assim, sobretudo depois que você mostrou as imagens, né, porque é o que eu estudo, são as imagens de imigrantes e de processos migratórios lá na comunicação, se você, nessa abordagem, né, psicossocial, tem notícia ou também abrange a sua pesquisa, os testemunhos, né, os relatos, as histórias de vida, os documentos que são gerados pelos migrantes, seja nas redes sociais, seja diários de viagem, o que eles produzem como narrativa, né? Porque ali tem toda a complexidade, o refazer, né? O refundar mundos, raízes e territórios, tem a ver também com toda essa dinâmica da linguagem, né? Da reconstrução da vida em torno de uma produção discursiva que é também super necessária. Então, a gente tem essas imagens, né, do WordPress Photo, mas a gente tem também as imagens e as narrativas produzidas pelos migrantes, né, que é alguma coisa que eu acho super importante a gente olhar para elas também. Nem sempre o discurso que vai aparecer nesses locais, né, de acolhida, de abrigo, eles revelam a vulnerabilidade, a precariedade do sujeito, porque eles aprendem a falar a língua, né, daqueles que os recebem, aprendem como pedir um visto, como falar na linguagem do direito, por exemplo. Mas outras fontes de narrativas e discursos e imagens também fazem referência, né, a esse refundamento dos vínculos e da própria tessitura da sua forma de vida. Então, eu queria saber um pouco, né, se na sua pesquisa aparece alguma coisa nesse sentido, Caroline. Parabéns, viu, pela exposição. Obrigada. Ô, Ângela, então, na verdade, a experiência migrante ela é condição para esse fazer científico. Assim. Na nossa concepção, né, o que a gente tenta fazer, inspirado no método que chama dispositivo dinâmico a 3 polos, né, um método de ergologia, é justamente que para construir conhecimento científico sobre determinada realidade, você tem que colocar num grau de igualdade, né, o saber que é da experiência e o saber científico, digamos assim, acadêmico, né, e construir esse patamar ético de horizontalidade. Assim. Então, na minha pesquisa, por exemplo, né, eu falava isso muito com o Fanel, principalmente, que é com quem eu tive mais contato depois da tese, inclusive, que é que a gente tinha que escrever isso, quando a gente escrever, a gente vai escrever, né, os dois, porque é o conhecimento dele também, né, tem aquela velha a discussão. Então, eu estou só voltando um pouco para dizer que começa daí, sabe, tá lá embaixo, assim. Senão não tem construção de conhecimento científico que dê conta da realidade, não que tem que abarcar a totalidade, mas que tem que aprender minimamente a realidade, né? O saber da experiência ele é imprescindível no fazer científico. Né? Nesse sentido, tanto o método de história de vida, as entrevistas, né, o método de roda de conversa, né, são essenciais nessa perspectiva qualitativa, né, numa abordagem qualitativa de pesquisa, né, são essenciais para a construção desse conhecimento. E aí, estou pensando aqui, estou lembrando, assim, tem essas fotos do WordPress Foto, mas eu vi muita foto também, né, tem um monte de gente tirando fotos, meninos que relatam, tem foto de trajeto, como que é o trajeto, né, de um território para o outro, essas coisas assim, que são essenciais porque escapam, né, escapam desse discurso jurídico formatado, normatizado. Então, eu acho super interessante, né? Agora, na pesquisa atual, a gente vai começar as entrevistas sobre trajetória laboral, né? Dos migrantes aqui na região metropolitana. Mas o jeito de entrevistar, né, ele parte dessa ideia da humildade epistêmica. Então, é sempre numa tentativa de horizontalidade. Né? Dizer para você, é horizontal? Não, é muito mais fácil entender a horizontalidade enquanto um processo. Né?
porque a gente tem que sair de um lugar da ciência lá em cima, né? E eles também têm que se reconhecerem enquanto possível, enquanto legitimados, né, para dizer sobre sua realidade, sobre sua experiência, né? Eu acho que é um pouco isso também, assim. Então, nas entrevistas, até o processo até da construção da tese, assim, foi interessante, porque eu participei da construção e da criação da Core-SEM, né? E eu participava no que tinha de atividade para fazer, né? Eu não era a doutoranda da universidade, né, e tal. Não, eu ia participar como qualquer outra pessoa. Então, eu lembro que teve uma vez, eles anualmente têm uma festa, né, que eles comemoram a bandeira haitiana, festa dia 18 de maio. E é muito legal, porque não é só isso, né? É um monte de simbologia que está nessa festa. Eles se encontram, como é que está a vida, como é que não está, né? Tem a coisa da mitologia lá, aquela história da independência haitiana, que é muito bonita e tal. E aí é um encontro, então tem que ter uma festa, tem que ter uma apresentação de teatro, tem que ter um festival de música, tem que ter uma atividade para as crianças e tal. E aí eu lembro que eu fiquei responsável por vender bebida. Aí vai fazer o corre de pegar isopor, de comprar bebida, de botar barraca, né? Mas eu estava ali para isso mesmo, para ajudar a construir algo, sabe? Então, é interessante, assim, essa proposta que você traz, né? Porque eu acho que o caminho é esse, né? De fazer ciência, assim. Só um comentário quanto a isso, Caroline, né, e Ângela, eu falo o seguinte, né, que eu trabalho muito com qual e quant, né, embora eu apresentei aula passada o quant, mas, né, eu trabalho, minha dissertação foi qual, eu tenho, né, alguns trabalhos, e acho que integrando também essas, né, fontes, essas diversas técnicas, né, métodos de pesquisa que a gente, né, vai aprofundar mais, vai conhecer mais. E aí, no qual eu falo muito isso, que com todas essas, na hora que você fala de entrevista, de observação, de uma cartografia social, por exemplo, de uma etnografia e tal, a gente não faz um estudo sobre, por exemplo, os imigrantes, sobre os haitianos, mas com os imigrantes, com os haitianos. E aí acho muito interessante na hora que você fala, escrevemos, né, um artigo, publicamos juntos, porque é isso também, a fala do outro, né, é o central. Então acho que isso é fundamental, né? E aí, já aproveitando, então, que eu já entrei, eu queria também, não é nem perguntas tanto, é alguns comentários, e eu gostei muito que você acabou aprofundando um pouco mais no Apátrida, como o Léo acabou falando do refugiado, acho que a Ângela também falou, né? E aí você falou do Apátrida, que eu achei hiper interessante, e aí eu queria só acrescentar um pouco um comentário, que é essa discussão, porque é muito interessante, o que você falou, parece uma coisa distante, né? É isso, embora a gente até saiba o conceito, é muito interessante quando você conhece uma apátrida. Eu, por exemplo, atualmente eu tenho uma aluna apátrida, né? Ela é de Angola e tem tudo a ver com a independência, né, de Angola, e aí, ou seja, quando os pais tiveram que sair fugidos, tererê, portuguesa, aquela confusão tal. E aí, você entender todo esse contexto, porque... E outra questão, né, você entender a questão do jus soli e jus sangue, né? Então, aquela criança que nasce num país que é jus sangue, não é jus soli, ou seja, ele nasceu no território, mas lá não se aceita, não é jus soli, é jus sangue. E aí, como você disse, o pai e a mãe não é aceito como sangue. Por quê? Porque um casamento ou não, porque são imigrantes também. E aí, exatamente, ou porque, como você deu exemplo lá também, a mulher não é daquele, né, país natural, né, nacional daquele país, não tem a cidadania, e aí, ou seja, como, né, o filho, ela é, e aí o que vale é a mulher. Então, ou seja, tem vários arranjos que levam a milhares de pessoas, como você mostrou aí, né, apátridas, porque assim, é um número muito grande, gente. Você pensar 10 milhões, assim, é uma coisa assim, sabe? E é isso, é pensar uma pessoa que não pertence a estado nenhum. Então é isso, como que você tira uma identidade, um passaporte, como é que você sai, como é que você vive? Você, não é seu CPF, você entender que nós somos um número aqui, né? Tá. Então é Elaine, né? O CPF, a identidade e tal. E que sem isso a gente não é nada, exatamente. Então, assim, só lembrando dessa coisa do jus soli, jus sangue, que acho que, né, é importante e tal. Uma outra questão, eu gostei muito também,
Carolina, que você trouxe as teorias explicando, aí você falou do mercado dual, eu até falei aula passada sobre a teoria do mercado dual, sobre a teoria, eu até falei outros do middleman, mas eu estava explicando, ainda, porque é muito interessante, porque, por exemplo, a teoria do mercado dual, ela explica tanto o motivo, ou seja, a saída do imigrante, que aí é muito interessante, porque eles não estão interessados, né, os teóricos do mercado dual, e falam assim, olha, é uma demanda, né, do país de destino que vai, né, e aí chamar, né, vai trazer, vai atrair pessoas de fora e tal. E aí, para eles não interessa, ou seja, a pessoa pode ter, você até mostrou, né, alto nível educacional, mas, ou seja, ele vai entrar na base aqui. Por quê? Porque as ocupações são de base, né, e aí essa oferta de trabalho e tal. E aí é muito interessante entender também como que essas teorias elas explicam também diversos fenômenos, ou seja, o motivo de migrar, a vinda, ou foi para esse país, para qual país que foi, e também explica a inserção socioeconômica, principalmente no mercado de trabalho. E aí eu vou discutir isso que eu falei aula passada, ou seja, há um mercado, ou seja, onde, né, as ocupações do topo, né, de melhores salários, mais qualificada e tal, e a da base. E aí os imigrantes entram na base. E aí aí é uma pergunta que eu queria fazer, fazendo todas as começarem uma pergunta, porque você veio falando dos haitianos, e aí mostrou bem que, e tem toda uma discussão de que, exatamente, recém-chegado, eu falei disso também, né, na aula passada, que o tempo de residência né, aí a teoria da assimilação vai falar que o tempo de residência no local de destino, ele impacta na situação do imigrante. Então, quanto mais tempo, ou seja, ele vai criar proficiência na língua, ele vai saber mais informações sobre o mercado, e aí ele melhora um pouco a situação dele no mercado de trabalho. E aí fala da curva em U, né? Ou seja, o imigrante ele está lá, né, numa certa ocupação na origem, quando ele vem para o destino, ele cai, né? Ele vai para a base, ou seja, ocupações de base, e aí, ao longo do tempo, essa é a teoria da assimilação, né? Ao longo do tempo, ele vai alcançando, né, algumas posições melhores, e aí até chegar ao patamar da origem, ou até superar esse patamar da origem, né? Depende. Bom, e aí tem um estudo do Leonardo Cavalcante, né, que é da UNB, ele vai falar, no caso dos haitianos, que eles não conseguem essa curva em U, eles estão na curva em L. E eu fiz um trabalho também com a Claudinha, uma ex-orientanda minha, né? Hoje já é doutora e tal. A gente fez um trabalho juntos, usando os dados da RAIS aí também, ou seja, é outra coisa, gente. A gente trabalhar com dados administrativos não são dados feitos para aquela pesquisa também, são dados administrativos, tem todas as suas limitações, mas, ou seja, que nos permite mensurar alguma coisa, né? E aí a gente verificou que, no caso dos haitianos, realmente, eles ainda, né, após até, que é isso, tem uns que a gente conseguiu pegar até mais já de, como eu falei, eles vieram tipo em 2011, a gente estava analisando 2017, então já tinha 6 anos que estava aqui. E aí as teorias falam um pouco um período de 5 anos para eles começarem a crescer, para chegar lá no coisa 10, talvez até 20 anos, no caso das mulheres, 20 anos, tá? Mulheres. E aí, ou seja, aos 5 anos eles começam a ser. E aí a gente viu que no caso dos haitianos, eles ainda, mesmo aqueles que já estão 5, 6 anos, eles ainda não conseguiram. Então, um pouco confirmando essa questão do Léo, né? Do Leonardo Cavalcante. A minha pergunta para você é isso, assim, como você está em acesso com eles e tal, e alguns exajamentos já estão há alguns anos aqui, 4, 5 anos e tal, ou seja, essa curva em L ou tende a começar a aparecer uma curva em U aí, ou seja, de que eles estão conseguindo ou não essa estagnação mesmo na base e não estão permitindo isso. Era só isso, falei demais. Pelo contrário, falou nada demais. O Elaine, muito interessante, né? Eu sempre acho que a abordagem quali-quant é muito legal, assim, para entender. Porque o universo que eu tenho contato, né, com os meninos e as meninas, chamo de menino e menina, porque são jovens, assim como eu, né? Muito jovens, tô brincando, são mais novos que eu. Mas é o formato L, assim, sabe? Eu conheço gente que está aqui, no mínimo, há 6 anos. Então, e que está lá estagnado. Contato 12, 13, 2013, 2014, assim, chegado. Ou piorou, assim, sabe? Piorou.
Então, se você estava antes, que aí você faz um curso superior, você está numa situação de estágio, né? Que é uma situação ok. Depois que forma, não tem nada. Absolutamente nada. Não vai conseguir nada, sabe? E aí, eu acho que é isso, assim. Que nesse universo que eu tenho visto, né, na conversa, esse formato L, assim, nessa trajetória laboral, sabe? Talvez eu até encontre isso também nas entrevistas que a gente vai começar agora, né? Porque a ideia é justamente pegar isso, a trajetória, assim, desde a origem, né? Legal, legal. Fazia, o que não fazia, de tudo, né? Acho que é legal. Talvez a gente também vai encontrar isso, né? Pois é, depois a gente pode trocar figurinha. A Roberta quer falar aí. Roberta? Oi, gente, boa tarde. Carolina, obrigada, achei a apresentação ótima e tenho aprendido muito aqui com vocês. Quero fazer dois comentários, assim. Quando você fala da patridia, né, o caso da Marra, eu penso dessas implicações que se tem para a pátria, né? A Marra veio com a irmã e o irmão, e estando aqui ainda como solicitantes, o irmão foi assassinado num roubo aqui em BH, né? E toda a problematização de como que você faz um translado, por exemplo, para levar esse corpo para quem não tem pátria. Em um país que não aceita receber, e daqui de como vai enviar para quem? Ele é de onde? Não é de lugar nenhum. Dessas implicações, assim, além do cotidiano, né? Do não poder acessar, de não poder ter direito à saúde, ainda que a Marra Suad e o Ed, eles ainda conseguiram driblar essas barreiras educacionais de forma, assim, com quem aceitou. Então, assim, a opção de curso não é a que eu desejava. Eu queria fazer medicina, que eu acho que era o caso da Marra, mas eu vou fazer o que a universidade que me aceita tem para poder estudar. E quando eles chegaram aqui, todo, né, esse mesmo formato de trabalho, do acesso, né, a Suárez tinha mestrado, mas vai trabalhar e nunca saiu desses outros trabalhos, a não ser a Marra que conseguiu um crescimento. E além desse de patridia, quando você estava falando, eu lembrei muito também do caso da República Dominicana, né? Que é o máximo de um exemplo de caso de apatridia, que criou várias leis arbitrárias para expulsar dominicanos com ascendência haitiana. Então, assim, gerações que tinham se mudado para lá, pessoas que nasceram ali na República Dominicana, e por causa dessas leis, dessas alterações, né, nessa concepção que a Elaine fala dos solis, eles eram expulsos, envolvendo, né, não envolvendo todo um processo histórico que tinha ali, porque esse rechaço à população haitiana. E o terceiro comentário, que nem era, mas eu vou adicionar, é de quando se fala sobre essa assistência, né? Você falou o caso dos venezuelanos, e um dos entrevistados, que hoje é um grande amigo, ele fala sobre essas organizações, inclusive aqui de BH, que auxiliam, prestam esse apoio, né, pode ser na vinda, no trajeto, durante a estabilização do país, mas que o quanto que isso afeta o refugiado, no caso venezuelano, com a cobrança. Então, eu lembro dele me falar assim, eu não posso me vestir bem, porque as organizações que me ajudam dizem que se me ajudam, eu não posso estar bacana. Tipo assim, eu não posso gostar de me vestir uma roupa boa, porque se eles me ajudam, eu não tenho que ter esse papel, eu tenho que estar ali submisso, como um lugar de vítima, sem buscar meu protagonismo. Eram esses comentários que eu queria fazer e agradecer mesmo. Muito bom, Roberta, muito bom. Lembrei agora, assim, é porque não dá tempo da gente conversar, né? Mas tem um debate que eu gosto muito de fazer, a partir de um estudo do Frank Segai, uma tese lá da Unicamp, que ele faz toda uma discussão sobre a internacional comunitária. Ele vai pegar as ONGs, né, e vai fazer uma discussão, utiliza esse termo da internacional comunitária e vai discutir assim quais são os objetivos das ONGs internacionais de atuação e qual que são as limitações, né, dessas instituições e tal, que eu acho bem interessante, né, que ele vai dizer que não tem nada de novo, assim, pelo menos no caso do Haiti, né,
se antes você tinha uma expropriação, digamos assim, da riqueza, né, pelos Estados Unidos, França, os canaviais, aquela coisa toda, né, as ONGs internacionais, elas também terão um papel, nessa. As ONGs internacionais, e eu diria que mais recentemente as religiões neopentecostais, né? Tem um documentário muito triste, assim, eu acho que é muito triste, chama Bon Dieu, que é Bom Deus, né? Que é num canal do YouTube de filmes haitianos, que eu achei, assim. E aí esse documentário mostra exatamente essas incursões das igrejas neopentecostais até o Haiti, né? Por exemplo, depois do terremoto, né? Colocaram a culpa do terremoto no voodoo, e aí começaram a matar os líderes de voodoo, né? E aquela coisa toda. Eu também lembrei, quando você falou da República Dominicana, né? Não só de normativas jurídicas, né? Que expulsavam, mas também teve um presidente lá que eu esqueci, isso na segunda metade do século XX, né? Que incentivou a morte, o assassinato de haitianos na República Dominicana, né? Eu lembro que tinha uma palavra, e aí tinha que pronunciar essa palavra, que quem tem uma descendência haitiana pronuncia diferente, e aí se fosse diferente podia matar, né? Era algo, assim, extremamente cruel, né? Lembrei um pouco dessas perspectivas. Em relação à Marra, foi essa questão mesmo. Acho que ela conta isso lá no TED também, e foi muito, muito complicado, né? Quando foi trasladar o corpo do irmão, também eu lembro dessa. E recentemente, né, a morte de um migrante estudante, né, de Gana, que morreu, acho que esse final de semana, né, na Serra do Cipó. E esses valores exorbitantes, né, para transferir o corpo, R$30 mil para transferir o corpo para o país de origem. Assim. É um negócio, enfim, né, extremamente impossível, né, de arcar sozinho. Né? Então, fizeram uma vaquinha, né, como foi também no caso do irmão da Marra e tal. Mas, enfim, nossa, aí a gente entraria em uma discussão boa, política pública, adoro também, mas não dá tempo. Ai, gente, espero que eu tenha contribuído aí para provocar algum desconforto, algum debate, né? Alguma reflexão. Com certeza. Mais alguém? Como é que é? Levanta a mãozinha aqui. Mas cadê a ninguém. Luísa? A Luísa geralmente fala bastante. Cadê a Luísa? É a Roberta e a Luísa. A Roberta e a Luísa. A Roberta sempre com esse sorriso e a Luísa também, né? Né? E a Luísa, em geral, também abre a cheio. câmerazinha, né? A Luísa e a Roberta, mas a Luísa... ela. Roberta, você é de qual aparecer. curso? Eu sou jornalista, mas estou no mestrado em Sociologia. Legal. Olha só, isso você não tinha falado antes. Legal demais. Luísa, fala, Luísa, não esconde, não. Se ela não quiser falar... Não, ela quer sim. Mas obrigada, viu, professora? Muito interessante a aula e muito pertinente, né, essas análises. E a importância que a gente precisa olhar para isso. Né, agradecer mesmo. Hoje eu estou mais quietinha. Elaine, eu vou te procurar, viu? Sim, não, pois é, vamos trocar figurinha, achei interessante, porque a gente pode casar isso, o qual e o quant aí, você fazendo entrevista, eu olhando os dados, porque é isso, você pega mais o informal e eu tenho o formal, porque eu tenho todos os dados da RAIS, eu já estou com a RAIS de 2019 já, então eu consigo pegar o mesmo indivíduo e analisar ao longo do tempo, aí eu consigo ver, só que eu não consigo ver a origem, o que você vai ver. Então, por exemplo, a RAIS a gente tem um problema sério, que eu não consigo ver a curva em U. Eu só consigo ver se ele tem uma curva em J, aí eu que criei o termo, a curva em J, né? Ou seja, se ele está na base aqui, porque ele chegou, ele vai para a base. Então, se ele está aqui, se ele consegue elevar, né? O J. E porque eu não tenho a origem, né? Os dados da RAIS não tem. Mas a gente consegue também um pouco mensurar, porque tem os dados do SINCRE, que todo imigrante, exatamente, ele tem que fazer o registro, né, na polícia. E eu tenho esses dados também anual. E aí eles falam da ocupação. Só que, embora a ocupação que eles falam lá, a gente não sabe se é a ocupação
da origem, ou se é aquele já está no Brasil, porque isso ele já pode ter entrado e já ter conseguido ocupação, ou que ele pretende ter no Brasil. Então, essa do 5 é um problema sério. Mas, exatamente, é algo que eu né, tá escrevendo um artigo e falo que é algo que, embora ela não sabemos o que significa, ela dá um insight do que, né, que campo, como é que fala, que ambiente, que inserção laboral ele vai ter no país, ou seja, né, dá um sinal, né, de que a gente pode esperar, né? Mas a RA, exatamente, é todo o setor formal, que é mais ou menos 50%. No caso dos haitianos, até mais, porque os haitianos, em 2013, foi o primeiro ano que uma origem étnica nacional superou os portugueses, né, no mercado formal com carteira assinada e tal. Então, os haitianos, embora estejam, né, comparado aos outros, né, em ocupações elementares, tal, mas eles estão bem fortes no setor formal. Então, a gente consegue fazer uma análise hiper interessante. E eu consigo pegar o mesmo indivíduo, ver quanto que ele sai do mercado formal, quanto tempo ele fica fora do mercado formal, entendeu? Aí ele provavelmente está no informal, e aí ter na entrevista seria interessantíssimo. Vamos. Ângela, você está com o microfone desligado aí. Não, muito legal, assim, estou aqui só concordando com vocês e com vontade de participar dessas entrevistas também, assim, de escutá-los, assim, né, de acompanhar como é que eles produzem narrativamente a própria história, né, isso me interessa, assim, tem a ver com o conceito de forma de vida, né, com o qual eu trabalho, e a forma de vida é justamente a tessitura na linguagem desse percurso narrativo, né, congregando aí múltiplos elementos, como imagens, diários de jornada, pertences, né, objetos que eles chamam de pequenos tesouros, enfim. Me interessa ver como é que eles fabulam o próprio destino, né, a dimensão da memória, da historicidade, da trajetória, né, todas essas noções, assim, são extremamente importantes para mim. Pois é, com certeza, não? Muito interessante. Porque é isso, assim, eu tenho a trajetória, mas uma coisa é eu ter totalmente um dado, outra coisa é eles falarem da trajetória, entendeu? Pois é muito rico. Como que essa trajetória se dá? Eu tenho um número, né? Eu tenho um quantitativo ali agora. Como que se deu? E o quali, né? Então, muito interessante. A Roberta levantou a mãozinha de novo. Eu lembrei Gente, de... peraí, É só que um vocês estão pouquinho. falando... Roberta, minha tela ficou esquisita aqui. Acho que é só a minha, né? Não, tá tudo certo, Caroline. Você Ótimo. desapareceu aí em um momento, mas agora voltou. Você não tá vendo a gente? Não. A gente tá vendo você. A gente tá te vendo. Tá. A gente tá te vendo. Tá tudo O que normal. você tá vendo na sua tela? Tô vendo um bate-papo à direita só. Aí tá aqui o nome do Antônio, do Cássio, da Kátia e eu. Mas você nos escuta? Sim. Pode falar. Aqui em cima, só um comentário. Aqui em cima tem as pessoinhas aqui, tem o chat, tem a mãozinha. Você tá clicado em quê? Nas pessoinhas? Pessoinhas? Não, peraí. Em cima aqui tem uma barra em cima. Aí tem a primeira figurinha que aparece são duas pessoinhas. Depois tem o chat, depois tem a mãozinha levantada, depois tem 3 pontinhos. Vê se você está clicado em pessoinhas. Eu não tô conseguindo acessar esse negócio aqui. Peraí. Você não está com essa barra aí que eu estou falando? Não. Ué? Deve ter dado uma travada aí no programa dela. Bom, aí eu já não sei então mais. Mas eu vou te falando, a Roberta está com a mãozinha levantada. Pode falar, Roberta, desculpa. É que vocês estão falando de trabalho e, né, de imigrantes haitianos, eu lembrei do seu Leão, que ele é da região metropolitana. E ele traz um pouco dessa história. Eu acho que ele chegou em 2013 e ele falava que lá todo mundo que estava ao redor dele, a família, a comunidade dele, dizia como você é bom, como você é um bom profissional em tantas áreas. Ele era, tipo assim, reconhecidíssimo.
com diversas habilidades. Eles falam, você é tão bom que você precisa ir no Brasil, porque lá, com tantas qualidades que você tem, você vai conseguir um trabalho bom e vai conseguir ajudar a gente. Daí ele chega no Brasil em 2013 e, né, e na verdade nunca conseguiu um bom trabalho e ainda precisa arcar com esse custo daqui e o custo de auxiliar a família com o que sequer recebe. Desse contraste mesmo, né? E ele está há 8 anos aqui já. E é o que a gente falou também no encontro passado sobre o desperdício de cérebros, né? Então, essa discussão também é algo que a gente pode ver, na raiz dá para ver, né, bem essa coisa do desperdício de cérebro, né? Embora, assim, aquele negócio da educação é problemático, é algo que a gente até pode confirmar, talvez pegando as entrevistas, pegando tal, e a gente, porque a gente tem um identificador, que é CPF. Então, se tem, eu consigo ver, até para a gente confirmar essa questão da educação, entendeu? Que eu tinha falado do problema, vocês lembram? Então, é algo que a gente possa mensurar, né? Carolina, você está conseguindo ver? Não tem mais ninguém de mãozinha levantada, não. Tô aqui orientando. Não tem ninguém, gente. Estou perdida. Luísa, Não. admiti. Não. Não sei o que aconteceu, não. Mas não tem mais ninguém de mãozinha levantada, não. Tá. Acho que a gente pode encerrar, então, né? Sim. Obrigada, viu, Caroline? Muito Obrigada legal. a vocês. Obrigada, Caroline. Prazer te escutar, conhecer seu trabalho, né? Vamos nos procurar, né, de fazer desdobramentos aí das nossas pesquisas, né? Mais coisas conjuntas, publicações, né? A gente está super estimulada, né, Elaine? Eu e a Elaine somos exatamente. as empolgadas. Eu e a Ângela também aqui empolgadíssima, assistindo todas, empolgadíssima. Não, tô vendo. Vendo 1000 trabalhos, Queria muito ter assistido todas as aulas, mas assim, essa seria a 4ª disciplina que eu estaria acompanhando. Hein? Eu já estou dando 3, e aí esse ERI é um negócio, né? Infelizmente não consegui. Mas as aulas estão sendo upadas lá pro YouTube? A Luciane ia tentar, ela até falou da aula passada, né, da Ângela também, a minha, mas eu falei, olha, eu não sei colocar no YouTube, eu baixei e tal, mas colocar lá eu não sei não, aí eu não sei o que ela ia fazer, mas baixar, eu tô, tipo assim, assista e vai lá igual hoje, por exemplo, depois, na hora que fechar, ele vai gravar, aí eu falei com ele, vou baixar no computador com ela, com a Luciane. Qualquer coisa depois, quem souber colocar, aí pode pegar. Se não tiver, né, a gente manda e aí coloca lá no YouTube. Mas, por enquanto, tá assim. Eu não sei você, Ângela. Comigo a mesma coisa. Eu mandei o link para a Luciane e ela falou que ia pedir ajuda para um doutorando ou alguém que trabalha com ela lá no grupo, né, para poder colocar no YouTube da cátedra. Da cátedra. Tá e de um outro também, ela falou, acho que é o Cássio, né, que trabalha com ela e tal, de um outro também, da cátedra e de um outro grupo também, que eu não sei qual que é. Tá aqui, eu acho. Tá. Sou eu mesmo. Eu vou falar com ela para ver, ela não me falou nada não depois. Mas eu vou tentar. Mas qual que é o outro grupo, Cássio? Que eu não... Nosso grupo é GCI. GCI. Obrigada, Cássio. Gente, só tirar uma dúvida sobre isso. Quando cada professor faz a aula e grava, se baixa, tem como colocar no screen, ainda que não vá para o YouTube, no próprio Teams, para a gente conseguir ter acesso. Daí eu só queria saber se é possível fazer isso, porque, na verdade, quando vocês colocam para gravar, se vocês mesmos baixaram, daí é para subir no stream. Alguém pode fazer isso também, mas aqui não precisa colocar no YouTube. Primeiro, assim. Mas é uma pergunta, Roberto, que também eu não sei, ignorância total, de pai, mãe e parteiro, vamos dizer assim. Quem abriu esse grupo foi a Gisela. Então, por exemplo, hoje mesmo, você viu, você pediu o negócio da Kátia, eu fui lá e tentei incluir. Aí ele aparece, eu coloquei o nome dela, apareceu, aí eu mando incluir. Na hora que eu mando incluir, fala que mandou o pedido, que eu acho que é para o administrador incluir, entendeu? Porque igual os meus alunos, eu ponho incluir automaticamente. Aqui apareceu que vai pedir.
Então, no caso do screen aqui também, como não fui eu que abri e tal, não sei se eu consigo colocar, entendeu? Ou se tem que ser a Gisela, porque ela que criou e está administrando. Não sei, exatamente. Podemos tentar, mas exatamente, ignorância, eu não sei. Você sabe, Ângela? Se a gente consegue? Não, eu acho que vai pedir também autorização, né? Porque é em outro lugar que a gente coloca lá os materiais, né, para vocês, textos, PDFs, indicação de links, né, para assistir vídeos, mas esse da gravação, acho que precisa ter autorização do administrador. Tem certos locais que a gente não consegue acessar, né, dentro da sala, mas vamos alertar a Luciane para isso, né, Elaine, né, para agilizar esse processo da disponibilização. Gente, olha a minha tela, como é que tá. Eu mandei um print para vocês. Eu não consigo sair disso. Inclusive, estou preocupada, porque eu não sei nem como é que encerra aqui para a gravação. Alguém pode me ajudar? Nunca vi isso, gente, primeira vez.